Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? No Evangelho segundo Mateus. É um momento muito interessante da vida de Jesus, e quando a gente lê a história, parece que a gente não consegue perceber a importância daquele momento na vida de Jesus e no ministério de Jesus. Jesus está com seus discípulos na região norte, no extremo norte da Palestina, e quem conhece a Palestina, né? Eu sei que o irmão não é Ivaldo. Livaldo, eu sei porque ele é irmão do pastor Linaldo, que é um grande amigo nosso lá do Recife. Irmão Livaldo já esteve lá na Palestina, sei que outros irmãos talvez tenham ido, mas no extremo norte da Palestina, lá no lugar onde nasce o Rio Jordão, há uma cidade chamada Cesareia, e para diferenciar da Cesareia marítima, construída por Herodes, que fica no mar Mediterrâneo, é chamada Cesareia de Filipe. Nessa região, Jesus estava com seus discípulos e Jesus travou com eles um diálogo interessante. O capítulo é o capítulo 16 de Mateus. Então Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas diziam a seu respeito. E eles diziam, uns lhe comparam com João Batista, outros com Elias, outros com algum profeta. E aí Jesus se volta para eles e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Mateus capítulo 16, versículo 18, traz uma declaração interessante de Jesus como resposta ou como reação àquilo que Pedro diz. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então repete, ou responde para Pedro dizendo o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus primeiro confirma o que Pedro tinha dito, disse o que ele declarara, não foi revelado por carne nem sangue, e então diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos repetir juntos essa última frase, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Nós podemos sentar. Eu quero começar lembrando um detalhe interessante. Quando a gente lê os ensinos de Jesus, é extraordinário o modo inteligente como Jesus lida, inclusive com alguns recursos de linguagem. Jesus usa muitas comparações, e as comparações feitas por Jesus são precisas, são perfeitas. Outras vezes Jesus conta histórias. Algumas vezes Jesus coloca as pessoas dentro da história de tal maneira que elas têm que se posicionar, como quando ele conta a parábola do bom samaritano e coloca aquele homem que indagara sobre o seu próximo dentro da história para que ele entenda o contexto. E nesse momento Jesus faz uma brincadeira interessante com Pedro. A palavra Pedro, o nome de Pedro, Petros, significa pedrinha, seixo, cascalho. Mas é uma palavra muito parecida que a palavra Petra, e Petra significa rocha. Jesus então faz um trocadilho com o nome de Pedro e diz, Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus se refere à rocha que Pedro acabara de declarar. A confissão de Pedro é um marco na história do ministério de Jesus, porque é o momento em que os discípulos percebem quem Jesus é. E ele então entende que aquele é o momento para começar a sua igreja. Hoje não funciona mais, mas no meu tempo a gente diria que naquele momento caiu a ficha. Os discípulos perceberam quem Jesus era. Ele diz, pronto, é exatamente isso. Eu agora tenho a base para edificar a minha igreja. Já houve quem pensasse ao longo da história que Jesus estava dizendo que ia edificar a sua igreja sobre Pedro. Devem ter ouvido essa história por aí. Faz sentido nenhum. E o bom é que Pedro não entendeu errado, não. Pedro entendeu certinho.
Tanto é que quando ele escreve a sua carta, Pedro diz que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de esquina é Jesus. Então Pedro entendeu direito, certo? Pessoas que entendem errado às vezes. Pedro entende que Jesus edificaria a sua igreja sobre esta rocha, que é a declaração feita por Pedro de quem é Jesus. A igreja de Jesus é estabelecida, então, a partir dali. A trajetória da igreja é marcada por muitas coisas, mas sobre todas as coisas, a verdade dita por Jesus se manifesta e se confirma ano após ano. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perseguida, sim. E ao longo da história, a igreja de Cristo tem sido muito perseguida. Hoje, em nossos dias, há cristãos sendo perseguidos em muitos lugares do mundo. Hoje, há cristãos sendo mortos, presos, muitas vezes torturados por causa de sua fé em muitos lugares do mundo. Ao longo da história da igreja, nunca, nada foi capaz de deter o avanço da igreja. Problemas houve sim, dificuldades houve sim, mas jamais alguma coisa conseguiu deter o avanço da igreja. É interessante perceber o modo como Deus usa até os momentos difíceis. Gosto de começar a ler a história da igreja em Atos, porque Jesus disse que as pessoas ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder, não é isso? Acontece o revestimento do poder? Acontece, vem o dia de Pentecostes, a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpre. E aí o que acontece? Era para eles ficarem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse. O Espírito Santo desceu, o que aconteceu? Eles continuaram em Jerusalém. Não se lembrava que Jesus tinha dito que era para ser suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas é interessante que a igreja começa a crescer em Jerusalém. Quando ela começa a crescer, começa a incomodar o diabo. E o diabo resolve atrapalhar a igreja. E vem uma grande perseguição sobre a igreja de Cristo. E é um versículo extraordinário. Quando o texto diz, lá em Atos, que a igreja então é dispersa pela perseguição. Há um versículo que diz, mas os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O tiro do diabo saiu pela culatra. Ele achou que ia acabar com a igreja. Pelo contrário, ele acabou realizando o que Deus queria. Com a perseguição, a igreja se espalhou. Era justamente o que Deus queria. Deus usa tudo, até mesmo as coisas ruins em nossa vida, para realizar a sua vontade em nós. Que fique claro, Deus não traz o mal para nossas vidas em momento nenhum. Mas Deus usa até mesmo os nossos sofrimentos para o engrandecimento do seu reino, para a glorificação do seu nome e para nos abençoar. A igreja então começa, eu queria pensar apenas o seguinte, esta igreja não é diferente de nós. Nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja é chamada no Novo Testamento de rebanho de Deus, de corpo de Cristo, de família de Deus, de noiva de Cristo, de luminária, castiçal. Há várias expressões bíblicas a respeito da igreja, mas eu queria destacar hoje com vocês, muito rapidamente, aqueles que são os principais identificadores da igreja. As principais características da igreja de Cristo, que precisam ser vistas em nós, coisas que precisam ser percebidas em nós. E a primeira delas é justamente essa conexão com Cristo. Quando a igreja nasce, há uma clara relação entre a igreja e Cristo. Isso é percebido não só por aqueles que seguiam a Jesus, mas pelos outros. Aqueles que seguiam a Jesus em Antioquia ganharam um apelido. Eles foram chamados de cristãos. As pessoas começaram a chamá-los assim porque a mensagem deles era Cristo. O centro da vida deles era Cristo. A inspiração deles era Cristo. A motivação deles era Cristo. O alvo deles era Cristo. O seu projeto de vida era ser parecido com Cristo. Precisamos lembrar que como igreja nós temos Cristo como nosso referencial. Nós temos Cristo como nosso modelo porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. A igreja começa dizendo isso. Pedro diz lá diante do Sinédrio, de acordo com Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo escreve a Timóteo,
e diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Toda a mensagem da igreja é cristocêntrica, é em torno de Cristo, é sobre Cristo. E a igreja tem Cristo como seu alvo. É fácil perceber, por exemplo, nos escritos de Paulo, como ele fala sobre Cristo. Se você procurar quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão com Cristo, quantas vezes ele usa a expressão em Cristo, para deixar claro que a nossa vida tem que estar conectada com Cristo, nós temos que nos identificar com Ele. Cristo tem que ser a nossa referência, Cristo tem que ser o nosso modelo, Cristo tem que ser aquele que nós imitamos. Vejam as palavras de Paulo em Filipenses 2, versículo 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe o que eu devo sentir? O que deve me mover? O que deve me motivar? O que Cristo sentiu? O que movia Cristo? O que motivava Cristo? A minha vida precisa refletir a presença de Cristo. Precisa manifestar a presença de Cristo. Na verdade, nós entendemos, à luz das Escrituras, que a proposta do Evangelho é justamente uma vida na qual Jesus possa aparecer e transparecer em nossas ações, em nosso comportamento, em nosso modo de viver, no modo como as pessoas percebem em nós as características que marcam a nossa vida. Há um texto que eu gosto muito das Escrituras, quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, e ele vai buscar uma história lá do Antigo Testamento para falar sobre isso. Aliás, é fantástico perceber nas Escrituras essa unidade que a Bíblia traz consigo, como todas as coisas estão conectadas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, tem um versículo interessante, porque Paulo vai buscar uma história lá do Antigo Testamento que vocês devem se lembrar. Quando Moisés subia o Monte Sinai, e ele descia do monte, o que acontecia com o rosto de Moisés? Brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Então nós lemos a história, e na história nós entendemos que Moisés começava a usar um véu sobre o seu rosto. E nós lemos a história, nós entendemos que Moisés não queria que as pessoas vissem o brilho no seu rosto. Paulo explica melhor isso. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Paulo explica que, na verdade, a finalidade do véu não era que as pessoas não vissem o brilho, mas que as pessoas não percebessem que aquele brilho ia se apagando. Que a presença de Deus ali na vida de Moisés era uma coisa temporária, aquilo se esvaía. A mensagem não seria boa, o efeito não seria bom. Mas aí no versículo 18, Paulo vai dizer que nós somos diferentes de Moisés. Reiterando o que ele diz no começo do versículo 13, não somos como Moisés. E não somos por quê? Ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe qual é a diferença que há entre Moisés e nós? É que o brilho no rosto de Moisés se esvaía. O brilho em nosso rosto deve ser cada vez maior. O que Paulo está dizendo é que nossa relação com Cristo faz com que sejamos transformados de glória em glória, num brilho cada vez mais intenso, num reflexo cada vez mais preciso, numa identificação cada vez mais íntima. Precisamos ser cada dia melhores. E é por isso que entendemos que no Antigo Testamento já é declarado que a vereda dos justos é como o entardecer. Não, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitos, ainda não, mas nós caminhamos rumo a essa perfeição. E a igreja de Cristo, ela tem que ser cada dia mais parecida com Cristo. Ela tem que se identificar cada dia mais com Cristo. Ela tem que refletir a imagem de Cristo. O Cristo que o mundo vai conhecer é o Cristo que o mundo vai encontrar em nós.
Na minha infância, não é do tempo de vocês, mas na minha infância a gente cantava lá na minha igreja: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Uma igreja tem como principal característica sua identificação com Cristo. Mas há uma outra coisa sobre igreja que a gente não pode deixar de mencionar. Igreja é corpo, igreja é família, igreja é integração. E é gostoso porque vocês sabem o que é isso. Talvez na vida do imigrante isso apareça com mais clareza ainda. Como nós precisamos uns dos outros, como é bom ter uma família aqui. Muitos de nós sem contato com nossa família de sangue. Distantes de nossa família de sangue, nós temos uma família que igreja é isso, igreja é corpo, igreja é comunidade. Eu sei, sim, somos diferentes. E num corpo é assim. A imagem usada por Paulo é perfeita, somos diferentes membros. E como somos diferentes, nosso jeito é diferente. Cada um de um estado diferente, tem pernambucano, tem baiano, tem mineiro. Então, somos diferentes sim. No nosso jeito de ser, às vezes no ritmo de fazer as coisas, né? Lá em Pernambuco a gente diz que tem gente que você vai para o canavial e já está voltando com a rapadura, né? O camarada está acelerado. Já tem gente que só tem 3 velocidades, devagar, devagarinho e parado. Se forçar a barra, bate o motor. Não adianta forçar não, só vai daquele jeito não. O ritmo é aquele. E quando um desse casa com o outro, rapaz, a história é engraçada. É muito interessante, é muito interessante. Mas nós somos assim na igreja. Nós somos assim na igreja, uns agoniados, outros relaxados. Nós somos assim. Mas Deus nos fez assim não por acidente, faz parte do projeto. Tinha que ser assim para que a gente pudesse conviver. Lembro de uma vez que houve um acampamento na igreja lá e o pessoal escolheu um tema muito legal. Eram 2 sinais de menos que se juntavam para formar um mais. Tema do acampamento: transformando diferenças em somas. As nossas diferenças precisam ser somadas. É quando nós somamos as nossas diferenças que nós os completamos. Descobrimos que o que falta em um, o outro completa. No casamento é fácil perceber isso. Embora, muitas vezes, as nossas diferenças acabem se tornando mais frequentemente ponto de atrito, de desentendimento. Nós não aceitamos o jeito de ser do outro, porque nós queremos que o outro seja igual a nós. Ai de nós se fosse. Não funcionaria. Não somos iguais, e nós não somos iguais porque Deus nos planejou assim. Mas, irmãos, entendam que essa comunidade é dádiva de Deus. Eu gosto de dizer que Deus nos deu a salvação, perdoou os nossos pecados, lavou os nossos pecados, libertou-nos da escravidão do pecado, tirou de sobre nossos ombros a condenação, nos deu de presente a vida eterna. Mas até lá ainda nos deu um bônus: participar da sua igreja, ser parte desse corpo e dessa família. Para mim, o texto bíblico que melhor reflete o valor disso é quando a palavra de Deus fala que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Já pensou nisso? A alegria só presta compartilhada. Eu espero que você nunca tenha passado pela experiência, e nunca passe, de cantar parabéns para você mesmo sozinho. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. A alegria tem que ser compartilhada. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma história que li uma vez, de um pastor aqui da América do Norte, não era batista, claro, mas um pastor americano, que era viciado em golfe. E um dia, esse camarada amanheceu com muita vontade de jogar golfe. Muita vontade. Só tem um problema: golfe não é pecado. O problema é que era domingo. E ele não resistiu à tentação. Ligou para a igreja, avisou que ia faltar, não disse porquê, inventou uma história lá. E aí os irmãos da igreja iam tomar conta. E como essa é uma fábula, nesse exato instante um anjo vê aquilo tudo e conversa com Deus: Senhor, como é que ele faz um negócio desse? Vai faltar a igreja. É o pastor. E aí ele inventa uma história para não ir. Que coisa feia, o senhor vai castigar esse camarada, não vai, Deus? Deus fica calado. Ele chega no campo de golfe, prepara a primeira tacada e acontece algo extraordinário.
Na primeira tacada, a bola cruza todo o campo de golfe e cai no último buraco, direto, sem tocar em nada. O anjo indignado se volta para Deus e diz: Senhor, o Senhor ainda abençoa um camarada desse? Aí Deus diz: calma, eu quero ver para quem ele vai contar. O camarada deu a tacada da vida dele, não pode contar para ninguém. Ele não pode dizer na sua igreja o que tinha acontecido, ele não pode compartilhar com os amigos, ele estava escondido ali. Não tem graça, alegria que não pode ser compartilhada, não tem graça nenhuma. A gente tem que dividir as alegrias e compartilhar. Igreja é para isso. É um lugar onde eu posso me alegrar com a alegria do outro. No mundo que se tornou tão competitivo que as vitórias de um causam revolta no outro. Aqui não. Aqui a gente celebra a vitória do outro. Aqui a gente louva a Deus pela bênção na vida do outro. Aqui a gente se alegra com a conquista do outro. Igreja é isso. É alegrar-se com os que se alegram. Mas, irmãos, se é importante poder compartilhar alegria, muito mais precioso é ter com quem dividir as tristezas. Igreja é para chorar com os que choram. Porque, na verdade, nos momentos difíceis da vida, faz uma tremenda diferença ter com quem contar. Faz uma tremenda diferença saber que alguém está orando por nós. Saber que há alguém que pode colocar-se ao nosso lado, algumas vezes apenas para chorar conosco, só isso. Mesmo que não possa fazer absolutamente nada por nós. Mesmo que não possa resolver o nosso problema. Mesmo que não tenha solução, mas é alguém para se postar ao nosso lado e chorar conosco. Igreja é isso. Quando Deus planejou a sua comunidade, quando Cristo decidiu estabelecer a sua igreja, teria que ser uma comunidade marcada por isso, marcada pela relação com Cristo, pela identificação com Cristo, mas marcada também pela comunhão, pela fraternidade, pelo amor. Igreja tem que ser família. Igreja tem que ser corpo. Igreja tem que ser um lugar onde o amor de Deus se manifesta. Jesus chega a dizer, na oração sacerdotal, lá em João 17, que basta que a igreja viva esta unidade, que o mundo vai conhecê-lo. E ele diz em sua oração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Já pensou nisso? Que o mundo vai crer em Jesus muito mais facilmente quando a igreja for essa comunidade, quando a igreja puder viver essa unidade. Igreja, portanto, tem que ser identificada com Cristo. Igreja tem que ser um lugar de fraternidade. Mas há uma outra coisa sobre a igreja que a gente não pode esquecer. Um outro traço da igreja de Cristo. A igreja tem que ser missionária. A igreja tem que entender que ela existe com uma missão, com uma tarefa. E é curioso perceber, quando a gente fala de igreja, há uma relação indissolúvel entre identidade e missão. A nossa identidade está diretamente atrelada à nossa missão. Pedro escreve em sua primeira epístola, no capítulo 2, que nós, ele diz, vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Mas não para aí. A gente gosta da primeira parte, né? É bom saber que nós somos nação santa. É bom saber que nós somos sacerdócio real. É bom saber que nós somos geração eleita. É bom saber que nós somos povo adquirido. Mas o texto prossegue. E o texto prossegue dizendo, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Prossegue dizendo, vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Nós somos
povo de Deus. Mas nós somos povo de Deus alcançado com um propósito, com uma finalidade, com uma tarefa, com uma missão. Às vezes dizia na igreja que se Deus nos chamasse apenas para a gente ir para o céu, a transferência seria instantânea. A gente se convertia e ia para o céu. Simples assim. Tem a eternidade para viver lá. Mas quando Jesus ora nessa mesma oração sacerdotal de João 17, ele diz que nos quer aqui. Ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por que Deus nos quer aqui? Porque tem uma tarefa para nós. Porque tem uma missão para nós. Tem uma responsabilidade para nós. Tudo bem, você não quer a tarefa, Deus lhe leva, não tem problema. Mas eu tenho a impressão de que você não está com pressa. Nós temos uma razão para estar aqui. E a razão pela qual estamos aqui, Deus nos mantém aqui, não é para ganhar dinheiro. Não é para cuidar da família apenas. Não é para juntar coisas. Não é para construir currículo. A razão pela qual Deus nos quer aqui é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Paulo entende isso. Ele entende, inclusive, que o que confere valor e significado à sua vida é isso. Ele diz lá em Atos 20 para os pastores lá de Éfeso o seguinte: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que confere valor à minha vida é falar de Jesus. Porque de todas as coisas que eu puder fazer, esta é a única cujos frutos se projetarão para a eternidade. É a única coisa da minha vida cujos resultados valerão para toda a eternidade. Alguém que conheceu a Jesus através da minha vida, ganhou vida eterna. E nenhum fruto é tão valioso como esse. Nenhum fruto é tão precioso como esse. Eu preciso entender essa tarefa e essa missão. Igreja só é igreja quando ela é identificada com Cristo e procura se parecer com Ele. Igreja só é igreja quando é um corpo, quando é uma família, um lugar no qual nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. Mas igreja só é igreja quando ela entende que para além de suas paredes há pessoas perdidas. E essas pessoas perdidas têm que ser nossa prioridade. Essas pessoas perdidas têm que ser a nossa visão. Essas pessoas perdidas têm que ser o nosso alvo. Uma das coisas mais bonitas que nós identificamos na imigração é o modo como o imigrante que chegou primeiro se coloca à disposição para servir aquele que está chegando. É muito bonito ver isso. Ensinar o caminho das pedras, ensinar aquilo que você já aprendeu, dar algumas dicas tão preciosas para quem está chegando sem saber de nada. Faça isso, mas nunca se esqueça que o maior benefício que você pode trazer a quem está chegando é o caminho da vida eterna. O maior presente que você pode dar para quem está chegando é a salvação. O tesouro mais precioso que você pode compartilhar com alguém, e aí, seja imigrante, seja nativo, é a esperança que há em Cristo Jesus. Curve sua cabeça por alguns instantes. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Primeiro eu queria que você agradecesse a Deus o que Cristo fez por você. Agradecesse a salvação que Cristo veio trazer. E peça a Deus que lhe ajude a viver uma vida cada dia mais parecida com Cristo. Peça isso ao Senhor agora. Que as pessoas vejam o brilho de Cristo na sua vida. Que as características de Cristo apareçam no modo como você vive, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas reações. Que o caráter de Cristo possa ser refletido no modo como você vive.
Que o amor de Cristo apareça em seus relacionamentos. Que a serenidade de Cristo possa ser vista pelos outros em você. Peça a Deus isso agora. Mas faça uma outra oração. Peça a Deus para ser igreja, para ser corpo. E agora peça a Deus a alegria de poder servir. A alegria de poder vibrar com as vitórias dos outros. Amém. Peça a Deus que lhe dê força, sabedoria e coragem para ser um ombro amigo para aquele que está chorando. Amém. Peça a Deus para incomodar você nas madrugadas, quem sabe, para orar pelos outros. Peça a Deus para lhe lembrar de escrever uma mensagem de texto, ou quem sabe dar um telefonema, só para dizer para alguém, estou orando por você. Peça a Deus para ser bênção na vida de outra pessoa. Mas faça uma outra oração agora. Peça a Deus para enxergar as pessoas que não têm Jesus. Peça a Deus para lhe lembrar que as pessoas que não têm Jesus não têm esperança. Que as pessoas que não têm Jesus estão perdidas. Que as pessoas que não têm Jesus não têm esperança de salvação. Que as pessoas que não têm Jesus estão condenadas. E que Deus lhe faça enxergar as pessoas sem Jesus, enchendo o seu coração de compaixão e fazendo de sua vida instrumento para que outros conheçam a Jesus. Quantos tristes corações em seus olhos ilusões vão levando sua dor, vivem em temor, seus problemas, seu sofrer, querem esconder. Jesus os vê. Gente sem Jesus, gente